Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, vamos conversar sobre a condição da mulher, suas conquistas e seus desafios, com Maíra Zapater, advogada, especialista em direito penal e professora de pós-graduação em direito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV de São Paulo. Boa tarde, Maíra, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite. Maíra, nós podemos dizer que, apesar das políticas públicas, a situação da mulher piorou? Não sei se ela piorou, eu acho que talvez estejam mais visíveis situações ruins que sempre existiram. Acho que o fato da gente ter tido movimentos de mulheres ao longo do século XX, nesse início do século XXI, eles contribuíram para trazer para a luz situações que já existiam, o que pode trazer uma sensação de que essa situação piorou, mas não sei se houve piora, mas talvez uma permanência. Diante dessa realidade, das condições da mulher aqui no nosso país, nós podemos dizer que o movimento feminista faliu? Não sei se faliu, acho que ele ganha novas facetas, ele ganha novas demandas, ele se adapta a novos tempos, ele trabalha também com a questão pendular dos movimentos sociais, né? Isso acontece não só com o movimento, com os movimentos feministas, porque ele não é uno, ele tem diversas vertentes, mas a gente tem um cenário de um avanço, isso vai gerar uma resistência, uma reação dos ditos setores reacionários, daí o termo, e isso vai criar novas demandas e novos avanços, e assim a gente parte para esse progresso. Não sei se eu viria uma falência. Acho que todo movimento ele é sujeito a críticas. Então, acho que quanto mais a gente estimular a autocrítica dentro dos setores do movimento, mais positivo vai ser. Nesse momento, o que é mais importante para a mulher? Políticas públicas de conscientização ou uma nova maneira que deve ser encontrada pela própria mulher para discutir a sua situação? Acho que depende de que mulheres a gente está falando, de que situação a gente está falando, de quais políticas públicas a gente está falando. Começamos pela mulher de baixa renda. A mulher de baixa renda, se a gente pensar no Brasil, acho que tem muito a questão de serem famílias, as famílias das mulheres de baixa renda, muito frequentemente, por números do IBGE, a gente tem esse dado. Elas são monoparentais, ou seja, é muito frequente que a gente veja mulheres sozinhas criando seus filhos. Então, que tipo de políticas a gente vai ter para essas mulheres poderem estar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, saberem que seus filhos estão em segurança? Como que essas mulheres podem fazer para se educar e galgar melhores postos de trabalho? Acho que a PEC das domésticas, por exemplo, é um tremendo avanço nessa área, porque o trabalho doméstico no Brasil ele ainda é muito Ou feminino e seja, a muitas mulheres de baixa independência renda. financeira é fundamental. Independência financeira é fundamental. Financeiramente, essas mulheres são independentes. Talvez mais do que de outras classes, porque desde sempre, né, desde várias gerações, as mulheres de classes mais pobres sempre precisaram trabalhar. A questão é como essa independência financeira acontece, que tipo de trabalho, se você tem direitos trabalhistas ou não, que tipo de status sociais esses trabalhos gozam. Com a independência financeira, aí teria que ser a independência do homem de uma forma mais completa, né? Que se respeitasse a condição da mulher. Como é que isso chega? Se chega a essa situação? A independência nos relacionamentos afetivos, que muitas vezes é relacionado com situações de violência e tudo mais, por vezes ela é mais representativa do que a própria dependência financeira. Quando a gente vê, em especial nas mulheres de classes mais baixas, como você mencionou, é muito frequente que essas mulheres, mesmo quando o marido está presente, quem é o principal responsável pela renda são elas. Então, esse estigma de que a mulher tem dependência econômica e, por isso, a condição dela de subserviência é um dado que já não é tão atualizado. A gente tem muitos dados do IBGE, primeiro, dando conta de que as famílias que têm um responsável só, 88% são mulheres. Então, é muito mais frequente a gente ver mães solteiras do que pais solteiros. E nas famílias onde você tem o homem e a mulher, você tem cerca de 30% de famílias em que as mulheres são responsáveis pela renda. Mas na relação ela é agredida. Não, não é uma coisa curiosa? É curioso e, na verdade, demonstra que a questão não está exclusivamente relacionada com a questão da independência financeira, como por muito tempo se pensou. Que a mulher se É claro que esse quadro existe, né? A gente não pode excluir os fatores, mas não é aquela ideia daquele estereótipo de a mulher tolera agressão porque ela precisa do sustento para ela e para os filhos. Não é tão simples. Porque mesmo em situações em que a responsável pela renda é ela, não é raro a gente ver situações em que a mulher sustenta ela, os filhos, o marido, a sogra, a tia, famílias inteiras, e ainda assim ela é agredida. Então, onde que estão as causas dessa violência? Segundo você, essas causas poderiam ter que tipo de abordagem para resolvê-las? Eu acho que são abordagens que permitam para a mulher romper o ciclo da violência, desnaturalizar a situação de violência, abordagens que incluam os homens nessa discussão.
A gente costuma pensar muito nas políticas para as mulheres denunciarem, para as mulheres se empoderarem, que, claro, são necessárias, mas mas são relações que a gente está tendo aqui. Ela é bilateral, a gente tem uma relação que é alimentada por essas duas partes. E é um relacionamento, a gente está pensando que violência doméstica, né? É um relacionamento afetivo problemático, mas que a gente tem as duas pessoas ali. Ambos têm que ser abordados, e em todas as classes. E agora é as mulheres mais jovens que reproduzem o mesmo comportamento. Olha, Joel, uma coisa que tem me assustado um pouco é o conservadorismo das gerações mais jovens, o pessoal da faixa de 16 a 24. Tem dados que já foram colocados. O Instituto Avon fez uma pesquisa no ano passado sobre a percepção dos jovens em relação à violência contra as mulheres, e os dados foram estarrecedores, de fala de pessoas muito jovens reproduzindo discursos tais como a mulher tem que ter poucos parceiros sexuais, mulheres não podem sair sozinhas sem o namorado, em relação a roupas, em relação ao comportamento. Eu acho que isso é, como eu disse há pouco, uma reação desse movimento pendular. Então, você tem aí umas 2 décadas de avanços e de posicionamentos revolucionários, no sentido de você mudar as relações sociais, e uma reação dessas novas gerações dizendo, não, a gente não quer nada disso, a gente quer retroceder a valores conservadores. É de espantar. Esse é pelo ambiente conservador que existe no nosso país? O nosso ambiente ele é bem conservador aqui no Brasil, né? A última eleição de 2014, com setores conservadores predominando na bancada do Congresso, o quanto se reflete em projetos legislativos e nas políticas públicas. Então, acho que sim, a gente está tendo um recrudescimento do conservadorismo que se nota não só na situação das mulheres. Isso em todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais, sem dúvida, sem dúvida. E nesse momento, qual deve ser a reação das pessoas que têm um espírito progressista? Acho que abrir espaço para debates é procurar conhecer a realidade, é procurar sempre duvidar do senso comum, né? Por que a gente reproduz certos valores? Por que você vê pessoas jovens reproduzindo valores tão conservadores? Muitas vezes você vê pessoas que estão expostas a uma determinada situação de violência reproduzir o mesmo discurso que as oprime, sem se dar conta disso, sem perceber. Então, acho que é ter a paciência de falar de novo, e falar mais uma vez, falar, olha, por que você está reproduzindo isso? Por que você está falando isso? Por que você está fazendo essa postagem nessa rede social? Você viu a fonte disso? Qual o sentido desse argumento que você está colocando? Acho que quem tem um espírito dito mais progressista, um olhar mais crítico, talvez precise se imbuir desse dever de conversar com as pessoas. O Observatório do Terceiro Setor vai para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade, ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Olá, meu nome é Laura Gelbert, da Rádio ONU, em português, aqui em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo na nossa língua você acompanha de 2 às 3 da tarde, todas as terças e quintas-feiras, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, nós estamos conversando com a advogada Maria Zapata. Maíra, mais de 714 mil mulheres podem ser vítimas de violência nas universidades em 2016. Pesquisa do Instituto Avon, em parceria com o Data Popular, revela que 7 em cada 10 estudantes já sofreram algum tipo de violência no ambiente universitário. Isso é uma realidade que não é de agora, né? Acho que é uma realidade que só os números passaram a ser quantificados e as violências passaram a ser nomeadas. O que é muito interessante dessa pesquisa do Instituto Avon é que quando se perguntou para as entrevistadas se elas haviam sofrido violência, o número acho que foi cerca de 10%, não foi um número muito expressivo, que declararam ter sofrido violência. Mas na pergunta seguinte do formulário, quando se nomeavam as violências, tais como alguém já te pegou pelo cabelo numa festa, alguém já tocou seu corpo sem que você tivesse querido, alguém já te beijou à força, te pegou pelo braço, te assediou, conforme isso foi nomeado, esse número multiplicou por 7.
Então, quase 70% das entrevistadas declararam ter sofrido uma violência. Então, eu acho que esse número ele apareceu muito porque a violência está sendo nomeada e as mulheres nos ambientes universitários estão aprendendo a se reconhecer nessa situação e verificar que isso não é natural, que não faz parte, não é para fazer parte daquele ambiente, daquela vida. Acho que vamos ter ainda um longo caminho a percorrer para tentar desnaturalizar esses comportamentos todos, tanto em relação às mulheres quanto aos homens que estão praticando a violência. Porque uns grandes problemas de violência discriminatória, Joel, e aí você vai encontrar isso em discriminação homofóbica, racial, todas as que sejam discriminatórias, é que às vezes a gente tem a ideia de que quem está praticando a violência é um psicopata malvado que escolheu fazer o mal. E não é. Ele está praticando aquilo achando que é normal. Pode ser um amigo, um familiar. Exatamente, que está fazendo aquilo e quer ser muito bem compreendida aqui, porque não é uma fala de dizer, então não tem problema. Mas muitas vezes a pessoa está praticando sem intenção. Ele não acha que aquilo é um problema. Então, se você não mexer na mentalidade dessa pessoa, dessas pessoas, na mentalidade da instituição, na resposta que a instituição dá, não vai nos restar mais nada a não ser punir criminalmente, que eu acho uma resposta muito pobre socialmente. O desrespeito à mulher no ambiente universitário chama atenção, porque é ali que você vai concluir a sua vida universitária, com estudo para escolher qual será a sua profissão. E neste ambiente você encontra situações como essa, assédios, cantadas inapropriadas. Situações de estupro mesmo, de crimes graves, não que essas outras condutas não sejam, mas é curioso, em relação à violência sexual, é um crime que ele costuma causar uma repulsa muito grande, né? Você tem notícias na mídia, são as notícias que geram os maiores comentários de revolta, de vingança, e ainda assim ele é um crime muito praticado, em ambientes que, em geral, não seria esperado para quem não estuda o tema. E como você falou dos ambientes universitários, eu acho que essa violência tão expressiva nesses ambientes é para acabar de vez com o estereótipo de violência contra as mulheres é das classes menos favorecidas e pouco estudadas. E o preconceito acontece porque é a jovem que leva isso avante, vai na delegacia e faz a queixa, ela fica estigmatizada no ambiente. Ela perde o ambiente na sala de aula e na própria faculdade ou universidade. Isso tem aparecido bastante nas situações de violência que essas moças relatam. Muitas vezes porque a própria universidade não dá seguimento ao caso, a própria universidade não trata aquilo como algo além de um comportamento inadequado de um colega, na pior das hipóteses, mas a gente tem iniciativas, a gente já tem observado iniciativas no sentido contrário. A própria USP, a Universidade de São Paulo, criou, por iniciativa de professoras, não foi uma iniciativa da instituição, a rede Não Cale. Era Quem Cala Consente, depois virou Não Cale. Ela teve uma alteração do nome, que foi justamente professoras de várias faculdades da USP que se uniram para montar uma associação para receber relatos dessas meninas. Então, dizer, olha, venham, procurem, e para tentar orientar no melhor sentido possível. Se ela quisesse procurar o sistema de justiça, se ela quisesse procurar a faculdade, no que fazer. Então, isso está começando a ser observado para tentar mudar exatamente esse ambiente. Essa geração é influenciada e reproduz aquele conceito da revolução sexual dos anos 60. Mas o ambiente é permissivo, não livre. Será este o problema? Não sei nem se ele é permissivo, acho que ele talvez... não sei se permissivo é a melhor palavra. Eu acho que são lugares onde não se observa a violência. Talvez tolerante com a violência seja uma palavra leniente. Mais livre, com certeza não é. A gente tem esse mito de que o Brasil é um país sexualmente livre, e não somos. Nós somos conservadores. A gente tem um consumo de determinadas modalidades de sexualidade que é muito diferente da gente ter um ambiente realmente sexualmente livre. Então, a gente vê biquínis na praia, a gente vê mulheres no carnaval achando que isso corresponde a uma liberdade sexual, uma igualdade de observância social dos comportamentos de homens e mulheres, quando, na verdade, é o contrário. Reforça outros estereótipos. Isso tem muito a ver com a indústria da beleza, com a cobertura que a mídia faz da mulher e do seu corpo, né? Tem bastante a ver ainda. Eu acho que as agências publicitárias elas agora estão começando a modificar um pouco o seu formato de campanhas. A gente já tem produtos que são colocados numa outra chave de pensamento, mas o tradicional é isso, né? A mulher acaba sendo colocada como mais um produto a ser consumido. No carnaval costuma-se fazer a campanha para o jovem utilizar a camisinha. E eu não ouvi nenhum estímulo para que a mulher use o seu próprio preservativo, que já existe. Por que isso acontece?
Eu acho que a gente tem aí dois cenários. Um primeiro cenário, que é a questão de a sexualidade feminina ainda ser menos discutida, menos colocada no espaço de debate do que a sexualidade masculina para alguns aspectos. Por um outro lado, eu não vejo com tantos maus olhos isso, de ter esse estímulo à camisinha, porque eu acho que é um estímulo para ambos. Acho que é uma campanha que ela é direcionada tanto para homens quanto para mulheres. Mas não tem funcionado muito, não. Não, as gerações mais novas, diferente do que a gente via nos anos 90, que os jovens foram criados com a campanha do uso de camisinha em cima da epidemia da AIDS. Hoje a gente já tem números mostrando que a população mais jovem tem menos acesso ao uso. Mas, por outro lado, eu vejo de uma forma positiva esse estímulo ao preservativo masculino, porque o outro lado é que acaba sempre recaindo nas costas da mulher a preocupação com a contracepção. Então, se a mulher tomou pílula, se ela não tomou, se ela está usando diafragma, DIU, a gente tem muito mais contraceptivos femininos desenvolvidos do que masculinos. Será que porque o preservativo feminino tira o prazer da mulher? Não sei, se a gente precisaria ter uma pesquisa que levantasse esse dado do porquê da resistência, se o preço, se a falta de hábito, o quanto tem. Algumas pesquisas indicam que tem um grande peso da indústria farmacêutica que quer vender a pílula contraceptiva, que é um medicamento mais caro, de uso de longo prazo. Então, isso a gente precisaria produzir dado para poder afirmar o porquê dessa resistência. O que tem acontecido é que a parceira, preocupada que o rapaz não levou a camisinha, ela leva na própria bolsa. E como é que você vê essa situação? Ela leva o preservativo masculino? Ela leva o preservativo masculino, exatamente. Ainda tem pesquisas que indicam que existe um estigma da mulher que tem a camisinha na bolsa. Essa pesquisa da Avon mesmo, do ano passado, sobre a percepção dos jovens sobre a violência contra a mulher, uma das perguntas que tinha era essa: o que se achava de mulheres que levavam camisinha na bolsa e achavam que era uma mulher menos digna de confiança, digna de merecimento de um relacionamento estável, enfim, todos esses estereótipos sobre uma mulher que teria uma sexualidade mais livre, maior controle sobre o seu corpo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Maíra, como é que você vê a trajetória do movimento feminista? Teve períodos da história do feminismo que havia grandes figuras, elas que comandavam o processo. E agora você sente que não existe mais. Deve agora se sobressair o projeto coletivo em função das mulheres sem grandes líderes? Como é que você vê essa questão? Olha, o movimento feminista, aliás, os movimentos feministas, né, porque eles são várias vertentes. A gente costuma dividir didaticamente em algumas fases. A gente tem a fase do movimento das sufragistas pelo direito ao voto, lá no final do século XIX, início do XX, e pelos direitos trabalhistas. Veio a reboque dos direitos trabalhistas em geral, os direitos trabalhistas das mulheres, que pediam os direitos iguais aos dos homens. Aliás, o 8 de março se comemorar no sentido não de festejar, mas de relembrar, né, comemorar, A grande conquista da mulher, né? na verdade, a morte de operárias que foram queimadas vivas numa fábrica em um protesto, brigando para ter igual jornada de trabalho aos homens. As mulheres ainda não tinham tido limitação à jornada de trabalho, os homens já tinham conseguido. E, salvo engano, foi em Chicago, foi uma fábrica norte-americana, e elas, no protesto, foram fechadas na fábrica e foram mortas no 8 de março. Então, por isso, depois, em 1979, que foi o Ano Internacional da Mulher, se escolheu o dia 8 de março para ser o Dia Internacional das Mulheres. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a chamada segunda onda no movimento feminista, que tem como marcos mais importantes a publicação do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, em 49. Depois, importantíssimo, né, para a trajetória histórica do feminismo. muito importante porque ficou marcado como livro que questionou que não se nasce mulher, torna-se mulher, que é como se constrói socialmente a identidade da mulher, o quanto isso não é uma identidade advinda da biologia, mas sim cultural.
Agora, esse movimento que a gente vê hoje, esse início dos anos 2000, essa primeira década do ano 2000, dando aqui alguns saltos de décadas nos movimentos, talvez pela grande influência das redes sociais que puderam conectar mulheres e pessoas, né, ao redor do mundo, talvez já não seja caracterizado por lideranças. Na verdade, isso é um processo político que a gente vê em geral, né? A gente está tendo uma crise das representações. Eu acho que isso vai reverberar no movimento feminista também. Projeto coletivo? Estimula. Essa crise. Estimula porque, ao passo que você não tem uma liderança única, carismática, que vai levar alguém, você possibilita a horizontalidade desses movimentos. Eu acho que talvez esse pós-feminismo, ou pós-pós-feminismo, porque os anos 90 já era chamado de pós-feminismo, talvez seja um retrato disso. Você pulou nos anos 70 a Beth Friedan. Pois pulamos a Beth Friedan. De queimar os sutiãs, mas ali eu acho que foi a tentativa ou a afirmação da sexualidade da mulher, do prazer que a mulher tinha, dizendo a nossa importância, né? Uhum. Nessa relação entre homem e mulher, né? Uma das principais bandeiras dessa segunda onda do movimento feminista era a questão da emancipação sexual. Não era a única, mas era uma bandeira importante que vem justamente a reboque da invenção da pílula anticoncepcional em 1960. Quando você tem a invenção da pílula, você tem as mulheres liberadas de engravidar, caso quisessem ter uma vida sexual. E isso vai causar uma revolução no espaço doméstico, porque a mulher não precisa mais se casar para ter sexo. Porque antes ela tinha o risco da gravidez, então ela precisava estar casada. Porque sem ser estigmatizada, sem ser estigmatizada. Sofrer preconceito. Não que não existissem essas mulheres. Sempre existiram. Acho que o que a Revolução Sexual fez foi tornar as coisas claras. Na verdade, não é diferente do que sempre foi. Se modificaram os estigmas. Mas com a possibilidade de retardar a gravidez, as mulheres puderam sair para estudar, puderam sair para trabalhar, para ocupar os espaços públicos de uma forma diferente. Então, não é somente a questão da vida sexual, mas o que uma vida sexual sem uma gravidez pode possibilitar. A crítica que se faz ao movimento feminista em geral é que ele atingiu as classes sociais mais privilegiadas e não as mulheres de baixa renda, que ainda continuam sendo estigmatizadas, sofrendo preconceito por criarem seu filho sozinhas, enfim, por uma série de coisas, e elas continuam ainda sofrendo preconceito. É por isso que é importante a gente lembrar que existem movimentos feministas que falam de mulheres, não é direitos da mulher, mas das mulheres. Esse movimento mesmo que teve a Beth Friedan como uma das grandes representantes, quando ele vem, e ele é muito marcado da Europa e dos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, ele vem com base teórica de acadêmicas que estavam estudando. Se a gente está falando de mulheres que estão estudando, estamos falando de quem? Classes altas e mulheres brancas. E elas vêm com essa bandeira que é muito legítima, de falar, olha, a mulher tem que sair para o espaço público, tem que poder trabalhar. E aí você já tem uma contraposição do feminismo negro já nos anos 60 e 70, dizendo, escuta, mas nós que somos as negras das populações periféricas, a gente sempre trabalhou. Essa demanda que vocês estão colocando para nós não faz sentido. A gente quer direito a reconhecimento ao trabalho, a gente quer outras formas, as nossas bandeiras são outras. Então é importante reconhecer essa interseccionalidade dos movimentos. Isso está começando a aparecer mais. A interrupção da gravidez volta a ser discutida no nosso país. Essa questão do aborto, que tem um projeto de lei no Congresso Nacional que limita um pouco o problema das agressões sexuais que a mulher sofre. Mas em relação à interrupção da gravidez, o chamado aborto, eu queria saber a tua opinião. Por que a mulher continua sendo estigmatizada ao fazer a sua escolha pelo aborto? Aqui no Brasil ela é estigmatizada porque essa escolha é criminalizada. Independentemente da gente se posicionar contrariamente ou favoravelmente a uma interrupção da gravidez, a gente precisa desmembrar essa pergunta em duas questões. Pode-se ser contra ou a favor do aborto, interromper uma gravidez ou não, e ser contra ou a favor da criminalização que contribui para o estigma. Então, o que eu costumo colocar é que, independentemente de posicionamentos pessoais, a política que o Brasil está adotando, que é criminalizar, não impede que abortos sejam feitos. Então, sempre pelas classes sociais mais privilegiadas, porque têm condições econômicas. Na verdade, todas fazem. Estatisticamente, todos nós conhecemos pelo menos uma mulher que fez aborto, porque 1 a cada 5 brasileiras fez aborto. Legal. A questão é que as mulheres mais pobres não têm o dinheiro para pagar numa clínica e elas se sujeitam a riscos de mortalidade materna, risco de ficarem estéreis, de terem uma lesão maior. Como é crime, o SUS não pode fazer, né? O SUS não pode fazer, e quando a gente vai ver as pesquisas da área de saúde pública, principalmente, não é raro que as mulheres cheguem lá para ser atendidas porque estão com uma hemorragia, com algum problema de saúde por conta de um aborto inseguro, e muitas vezes não são atendidas pelos funcionários. Que é um absurdo, né? Elas sofrem essa estigmatização.
Então, independentemente das posições pessoais, individuais, que vão envolver moral, religião, filosofia, colocando isso de lado, a questão é, a forma como o Brasil está lidando, se você é radicalmente contra o aborto, repense, porque criminalizar não está impedindo as pessoas de fazerem. Os abortos estão acontecendo. Então, mesmo para quem é frontalmente contrário, eu não sou. Eu sou totalmente pela descriminalização e, pessoalmente, não sou contra que uma mulher escolha interromper uma gravidez. Isso é uma questão pessoal. Tem que ser uma decisão da mulher. Acho que tem que ser uma decisão da mulher, uma decisão do casal. Se a gente vai pensar se isso é moralmente correto, se é incorreto, em termos filosóficos é uma outra discussão. Mas para quem é radicalmente contra, a questão é criminalizar não impede. Então, se você quer evitar que abortos sejam feitos, descriminalize. Portugal fez isso, México fez isso, Uruguai fez isso, e os abortos foram muito reduzidos. Olha só, veja, tem agora uma polêmica em relação à epidemia do Zika, quando as mulheres grávidas agora, alguns médicos estão aconselhando a interromper a gravidez. Como é que você vê essa questão? Novamente, o problema que a gente tem aqui é que mesmo no caso das mulheres infectadas pelo Zika vírus ou que eventualmente tenham o diagnóstico da microcefalia do feto, continua sendo um aborto criminoso no Brasil. E quando eu falo um aborto criminoso, a gente está falando de um crime que o nosso Código Penal coloca um procedimento de tribunal do júri, vai ter o mesmo julgamento de um caso de homicídio. A gente está falando de um crime que vai ter pena de 1 a 3 anos de detenção. E tem mulheres que vão presas por isso, médicos que vão presos. Então, não obstante os médicos estejam, por vezes, recomendando, dando essa opção, a forma como o nosso direito trata ainda é assim. E um número que nós já temos é o alto índice de homens que abandonam as famílias quando as mulheres têm um filho com microcefalia. Então, o homem ele tem essa, aspas, escolha de ir embora e a mulher não tem a opção de não ter esse filho. Enfim, você é a favor? Da descriminalização? Isso. Sem dúvida. E no caso da interrupção da gravidez agora com a epidemia do Zika, para evitar que a criança contraia microcefalia? Eu acho que se a mulher entender que para ela essa é a melhor opção, porque um ponto, Joel, que eu acho que fica às vezes meio nebuloso quando você fala na questão do aborto, é que a gente fala por um direito, não por uma obrigação. Então, se a mulher tiver numa gestação com microcefalia, ou mesmo na época em que se discutia a questão dos fetos anencéfalos, que hoje o Supremo entende que não é crime, mas se uma mulher estiver gestando um feto anencefálico e quiser levar até o final essa gravidez, ela pode. Se ela estiver grávida de um feto com microcefalia, ela pode levar até o final essa gravidez. Então, quando a gente fala que a mulher tem o direito de escolher, se ela quiser levar aquilo até o final, ótimo, direito dela, ninguém pode tirar esse direito. Mas que também não se tire o direito de quem quer escolher não ter essa gestação que é muito sofrida. Obrigado pela entrevista, é prazer em revê-la. Eu que agradeço, sempre ótimo estar aqui. O Observatório dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br.